Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 em diante. Todos encontraram? Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantas vezes você já não se sentiu quebrado? E pensando que a vida não tem mais sentido? Já não serve mais? Eu estou quebrado? Eu já não tenho mais valor? Mas Jesus me mandou aqui nessa noite para te dizer algo. Você não é um carro perdido. Você é um vaso na mão do oleiro. Aleluia. Deus. Jesus, ele tem poder sobre a tua vida. E ele quer te modelar nessa noite. Ele quer fazer algo diferente na sua vida. Ele quer mudar a sua estrutura, o seu cenário. Ele quer te dar uma nova serventia. Ele quer te dar esperança. Ele quer te dar vida, ele quer te dar sentido. Ele quer te dar valor. E para isso nós temos que nos entregar na mão desse oleiro. A palavra que nós lemos aqui se trata justamente disso. Jeremias, ele desce à casa do oleiro quando Deus o pede. E ele vai à casa do oleiro não para levar a mensagem, mas para receber a mensagem. Aleluia. E lá Deus não fala com ele. Deus mostra para ele. Muitas coisas na nossa vida passam desapercebido. E a gente se mantém ansioso, falando: por que Deus não está falando? Deus mandou eu vir aqui, Deus não está falando nada. Deus quer ver a nossa paciência, a nossa perseverança. Deus quer nos atentar a coisas que passam desapercebidas. Eu imagino Jeremias olhando, o oleiro trabalhando, e o oleiro trabalhando e olhando para Jeremias. E os dois ali sem entender nada, Jeremias sabendo que Deus queria falar, mas Deus não estava falando. E o oleiro achando que Jeremias queria alguma coisa, mas Jeremias também não falava o que queria. E aquilo ali começou a se tornar algo que afligia. Por que Deus não fala? Mas Deus fala no momento certo. Aleluia, Deus. Às vezes Deus não está demorando a falar com você. Às vezes Deus quer que você olhe ao seu redor. Às vezes Deus quer que você olhe a sua situação. Às vezes a gente vem no culto e espera uma resposta de Deus vindo do mensageiro, do pregador. Mas no nosso próprio cenário Deus está falando. Deus está mostrando. Só depois que Jeremias atentou os seus olhos ao trabalho daquele oleiro, ao manuseio dele naquelas rodas, aí sim, Deus começou a falar. É necessário nós entendermos como Deus fala. Porque Deus não usa os nossos padrões. Nós temos o costume de padronizar como Deus vai fazer. Assim como Naamã fez. Naamã chegou diante do profeta e saiu frustrado. Ele dizia: eu pensei que o profeta sairia, viria até mim, colocaria a mão sobre a minha cabeça, clamaria a Deus, aí desceria fogo do céu e eu seria restaurado. Mas o culto proposto naquele dia não foi levanta a mão e recebe vitória, não foi. Foi desce. O culto proposto não recebe a vitória agora, não, o culto foi desce. Aleluia. Deus é Deus de quebrar padrões. Às vezes naquele dia que a gente faz algo diferente, Deus faz algo diferente na nossa vida. E a gente abre a boca e vai dizer: não acontece nada de diferente na minha vida. Mas o que é que eu faço de diferente?
Se eu não fizer nada de diferente vai acontecer. Às vezes uma experiência nossa está em sentar em um lugar diferente, está em conversar com outra pessoa, está em fazer um caminho diferente, está em não determinar algo para que Deus se mova naquele tempo, porque a gente quer padronizar. Eu faço uma campanha de 7 dias e vou limito trabalhar de Deus no meio desses 7 dias. É como se eu dissesse, meu Deus, o Senhor tem 7 dias para falar comigo. E Deus olha lá de cima e fala assim, para mim querer, vai ter que buscar. Vai ter que orar buscando e esperar, buscando o tempo todo. Quer receber? Espera buscando e busca esperando. Assim Deus faz. Assim Deus move. E Deus ali já fala com ele. E começa a falar no trabalhar daquele homem. Um vaso. Um símbolo que eu acho que tem tudo a ver com a gente. A gente se parece muito com um vaso, até porque a gente vem do pó, do barro. Eu acho que é por isso que o próprio Deus usou essa analogia. Assim como nós somos do barro, nós somos também frágeis. O barro, o vaso também, muitas das vezes é frágil. Dependendo da queda se quebra. Se espatifa. Somos frágeis, somos dependentes agora em diante. Nós somos dependentes do Criador. Assim como o vaso, tem como eu colocar algo pro lado de dentro. O vaso eu posso colocar o que eu quiser. Eu posso colocar uma flor. Mas eu também posso encher de vinho. Eu posso encher de azeite. Mas eu também posso encher de cachaça. O conteúdo que a gente tem dentro de nós reflete o tipo de vaso que nós somos. Aleluia. Que vaso que nós somos? Que vaso que você é? E ele molda esse vaso no querer dele. Mas, em um certo movimento que ele faz, o vaso não acompanha. E o vaso apresenta uma rachadura, uma trinca. E quem quebra não é o oleiro que quebra o vaso, é o vaso que quebra na mão do oleiro. E por que o vaso quebra na mão do oleiro? É porque o oleiro quer moldar o vaso. Quer levar ele para um lugar. Quer deixar ele de um jeito. Mas ele quer ficar naquele lugar. Ele não quer ir para lá, é onde ele racha. Aos irmãos aqui que mexem sempre, as irmãs também. Se a gente pegar um brinquedo, todo mundo aqui já teve algum brinquedo, que é de roça. E se a gente rociar demais, ele vai chegar no limite. E se ele não quiser ir mais, a gente forçar, a gente quebra. Por isso que o vaso tem que ser maleável. E esse vaso aqui não quis ir, não quis acompanhar a mão do oleiro. E ele se quebrou. O interessante é que o oleiro, estando ele numa olaria, acredito eu que ele tinha muitos barros ali preparados e de melhores qualidades do que esse barro que estava na mão dele. Ele podia dizer, esse barro aqui está muito rebelde, não quer me obedecer, está quebrando a toa. Mas o que o oleiro faz? Ele não desiste. Glória a Deus. Ele pega esse barro, amolece ele e faz um vaso novo. Conforme bem parecia aos olhos dele. Mas ele amolece o vaso, ele amolece o barro, para depois fazer o vaso. E aqui nós temos algumas lições que são muito importantes, que eu agora passo a destacar. Primeira lição é que Deus não desiste de nós, mesmo quando nós falhamos com o nosso propósito. Esse vaso era para ser formado ali na mão dele. Esse vaso era para ter acompanhado o que o oleiro queria para ele. Mas esse vaso falhou. Eu louvo a Deus por isso, meus irmãos, pela misericórdia de Deus. Por Deus não desistir de nós. Quantas vezes nós fazemos planos, nós fazemos projetos, entregamos na mão de Deus, dizendo, esse ano eu vou fazer isso para o Senhor, eu vou fazer aquilo para o Senhor. E quando nós vemos, já estamos desapercebidos, não lembramos nem mais do que nós prometemos. Quantas vezes Deus fala para a gente, eu quero você na posição, eu quero você pregando, eu quero você evangelizando, eu quero você orando, buscando a palavra, buscando conhecimento. E a gente, como uma montanha, permanece imutável. Não cumpre com o nosso propósito. Ainda assim, Deus não desiste de nós. Um exemplo está no endemoniado gadareno. Jesus, ele vai para a região de Decápolis, as 10 cidades. E uma dessas cidades é Gadara.
Gadara tinha um cemitério. E dentro desse cemitério, o que a gente se espera é não achar ninguém vivo, todo morto. Mas lá tinha um homem. E um homem endemoniado. As correntes já não seguravam mais esse homem. A lei já não conseguia mais manter esse homem. A família abandonou ele. Os amigos abandonou ele. E esse homem vivia como um animal, como um vivo morto no meio dos sepulcros. Jesus atravessa as águas e vai ao encontro desse homem. Libera esse homem. E faz dele um ganhador de almas. Aleluia. Não existe nada de lixo no reino de Deus. Você é importante para Deus. Aleluia. A sua vida é importante para Deus. Deus não descarta ninguém. Deus se importa com a sua vida. Não existe nada que você possa fazer que possa fazer Deus te amar mais. E não existe nada que você possa fazer que faça Deus te amar menos. Deus te ama. Jesus te ama. Glória a Deus. Deus nos ama, apesar de nós. Ele é fiel, apesar de nós. E nós entendemos que Ele não desiste de nós. No momento algum. Ele não joga o barro fora, Ele faz outro. Imagina se fosse assim como é no mundo. Se a gente não tem nada a oferecer, se a gente não tem nada a dar, a gente é descartado, a gente é deixado de lado. Mas fala para mim o que nós temos a oferecer para Deus? Fraqueza? Porque é isso que ele diz, Paulo. A minha graça te basta. Aleluia. A graça de Jesus basta para você. Porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. Você é fraco, eu sou fraco. Nós somos fracos. E por isso nós precisamos do oleiro. O oleiro que não nos abandona. O oleiro que nos resgata e nos faz de novo. Nos transforma. Nos faz um vaso novo. Aleluia. Segunda lição. Nós estamos debaixo do poder absoluto de Deus. Não existe nada que a gente possa decidir por nós mesmos como determinação, com exatidão. Porque a gente não tem um entendimento como Deus tem. Deus, ele pensa muito além de nós. Por isso que ele é soberano na nossa vida. Por isso que nós estamos debaixo do poder absoluto dele. E nós temos que se submeter a isso. Porque nós não podemos dar pleno significado à nossa vida. Assim como o barro não dá significado à vida dele. Se o oleiro não der forma ao barro, o barro não tem forma alguma. Ele permanece do mesmo jeito. Se o oleiro não pegar o barro e começar ali a mover as suas mãos, a mover ele, deixar ele do jeito que ele quiser, ele continua do mesmo jeito. Um barro parado, sem valor. Fica sendo inútil. Mas quando o oleiro pega, quando esse barro se submete à mão do oleiro, o oleiro faz coisas grandes. Glória a Deus. Aleluia. O oleiro faz coisas maravilhosas, faz coisas bonitas. O oleiro muda a situação. Aleluia. E é por isso que eu acho que nós temos que se submeter ao senhorio de Cristo. E que Deus, ele tem o poder absoluto sobre todas as coisas. Imagina nós, se nós quisermos dar sentido para a nossa vida. Pensamento tão pequeno, tão baixo. Um exemplo é José. José, ele é um homem que muito provavelmente se tornaria uma pessoa ali, um camponês. Um camarada que iria cuidar de ovelha. Um camarada que não teria muito sentido na vida. O lugar mais alto que ele poderia sonhar é ser um agricultor de nome, rico. Mas os planos de Deus são muito maiores. Aleluia. E quando a gente se submete a isso, a gente sente o que Deus vai fazer. José foi para o Egito, foi vendido como escravo. Foi jogado numa cova, foi para o Egito. E virou governador. Na onde que ele ia pensar que ele ia virar governador? Nem existia governador. Como a gente vai pensar em algo que não existia naquela época? Como ele poderia pensar nisso? É por isso que nós temos que pensar em se submeter ao oleiro. Nós não podemos dar pleno significado à nossa vida, senão pelo oleiro, pela mão do oleiro. Terceiro ponto, Deus não faz remendo.
Deus faz um vaso novo. Aleluia. Deus transforma. Aleluia, Jesus. E eu acho isso lindo, meus irmãos. Porque há um evangelho por aí que prega uma porta tão larga que as pessoas não mudam. A gente olha, tem carcaça de crente. Mas é só casca, é só verniz. É como aquela casa que está toda apodrecida a sua estrutura. E o camarada lá passa um verniz, passa uma tinta. E a gente olha e está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Mas por dentro está tudo podre. E Jesus, ele transforma. Aleluia. Jesus, ele faz outra pessoa. Uma criatura nova. Glória a Deus. E todas as coisas se passaram e tudo se fez novo. Não mais vivo eu, mas Cristo. Maravilha, Jesus. Aleluia. Não basta nós estarmos no culto se o culto não estiver em nós. Aleluia. A nossa vida é um culto. A nossa vida é uma prestação de culto a Deus. Até a nossa profissão louva a Deus. Um dia eu vi uma história que dizia que, se eu não me engano, era um grande empregador, eu esqueci o nome dele. Mas ele passava pela rua e perguntaram para ele assim, um sapateiro, perguntou para ele assim, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E esse sapateiro perguntou isso e já pensou assim, ele vai mandar eu vender essa padaria, vai mandar eu pegar o dinheiro e dar tudo para os pobres. Sabe o que ele respondeu para esse sapateiro? Faça um bom sapato e venda num preço justo. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que nós fazemos, louva a Deus. A forma como a gente lida com a vida, louva a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Seja honesto. Amém. Não minta, não traia. É verdade. E aqui, diante do vaso, tem uma ilustração que eu gosto muito. A Itália ela é um país que possui 70% das esculturas do mundo inteiro. Então já dá para saber que lá é um lugar que existem muitos artistas. E lá surgiu um termo. Quando as pessoas iam comprar vasos, tinha alguns vasos que apresentavam algumas rachaduras. E esses artistas pegavam e enceravam esses vasos, revestiam ele com uma cera e tampava aquela rachadura. Mas essa rachadura, quando era essa cera, quando era exposta à chuva, ao sol, ela se dissolvia e aparecia a rachadura. E aí surgiu o termo sem cera. Sem cera. E os estudiosos dizem que surgiu a nossa palavra sinceridade. Sem cera. Sem verniz, sem maquiagem. Algo concreto. Glória a Deus. Algo que realmente é. Sem mentira. Sem verniz, sem tinta. Sem aparência. Algo que é o que é. Aleluia a Deus. E Jesus, ele transforma a nossa vida. Ele muda tudo isso. Se a gente apresenta a rachadura, Jesus, ele faz um vaso novo. Ele não remenda. Glória a Deus. Ele não faz remendo na nossa vida. Ele transforma totalmente a nossa vida. Totalmente o nosso cenário, a gente nem imagina. Quantas coisas a gente há de viver ainda na presença de Deus. Quantas coisas a gente já viveu. A gente olha para trás e diz, meu Deus, não era nem para mim estar aqui. E de glória em glória, Jesus vai transformando. Aleluia. Jesus vai mudando o cenário. Jesus vai mudando o vaso. Até ficar um vaso perfeito. Sem ruga, sem barro. Alvo como a neve. Lavado pelo sangue de Jesus. Aleluia a Deus. Quarto lugar. Vou ter que acelerar, senão não vai dar. Suporte o processo para viver o extraordinário de Deus. O barro, para se tornar um vaso, exige um processo. Assim como aqui. O vaso quebrou. Primeiro passo que ele fez, amolecer. Nós temos que estar dispostos a ser amolecidos. Um coração endurecido não recebe a palavra de Deus. Um coração endurecido não obedece a Deus. E a água que representa o trabalho do Espírito Santo. O que o Espírito Santo transforma na nossa vida. Segundo passo, ele passa pela prensa do oleiro. Ele é amassado. Novamente. Para dar uma liga melhor. Para aquela água penetrar em todos os lugares, não ficar nenhuma parte seca. É como a gente brincava de massinha quando era criança. Para que aquilo tudo se misture bem.
para que não haja uma liga que não esteja bem misturada. E Jesus te amassa. Talvez você diga, está doendo, está machucando. Mas o amassar de Deus é para fortalecer as suas musculaturas espirituais. É para te dar força. É para te dar vigor. E por fim, esse vaso, depois que ele é amolecido, depois que ele passa na prensa, ele vai para o forno do oleiro. Ele vai para a fornalha. E ali na fornalha, ele ganha vigor. Ali na fornalha, ele endurece. A fornalha queima tudo aquilo que não é de Deus. Toda essa impureza. Deixa só o vaso. E o vaso ali se torna rígido, firme. Já não derrete mais com água. Já não derrete com qualquer chuvinho. Ele é um vaso que tem agora firmeza. Ele é um vaso agora que tem propósito. E mais ainda, ele é um vaso que tem identidade. Do oleiro. De onde ele vem? O vaso assemelha aquele que o fez. As esculturas de mais valor é aquelas esculturas que têm nome por trás dela. E cada um de nós temos uma identidade. E todas elas está o DNA de Deus. Somos a imagem e semelhança de Deus. Aleluia, Jesus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Jesus te ama. E Jesus quer fazer um vaso novo. Glória a Deus. Aleluia. Jesus vai moldar a sua vida. Aleluia a Deus. Talvez a gente pense que as nossas rachaduras, elas não têm jeito. As nossas rachaduras já não tem mais o que fazer. Está tudo perdido. Não tem mais o que fazer. Mas para Deus ainda dá. Aleluia. Jesus olha para nós, a gente diz, não dá mais, eu não consigo. Está tudo perdido, está tudo acabado. Deus responde para a gente nessa noite. Ainda dá. Ainda tem jeito. Eu vou fazer um vaso novo. Eu vou te transformar de novo. Deus, ele tem esse poder. De transformar a sua vida. De fazer um vaso. Em quinto lugar, quebrado ou inteiro, continue na mão do oleiro. Isso aqui é muito importante. Porque tem uma visão totalmente distorcida de algumas pessoas. Tem gente que abre a boca e diz, eu estou na mão do oleiro, mas eu estou quebrado. Mas tem outro público que diz, eu estou quebrado, mas eu estou na mão do oleiro. Aleluia. Glória a Deus. Eu posso estar rachado, mas eu estou na mão do oleiro. Aleluia, Jesus. E ele que vai me dar forma. Ele que vai me vivificar. Ele que vai me transformar. Ou a gente chora pelas nossas rachaduras, ou a gente vê que Deus está tornando algo novo. Aleluia. Ou a gente entende que a gente está na mão do oleiro e está caminhando para um propósito ainda maior. A partir de agora nós vamos ter propósito. Vamos ter finalidade. Vamos ter função. Vamos prestar para alguma coisa. Um vaso trincado, um vaso quebrado, de nada serve. Se não para jogar fora. Assim como uma árvore que não dá fruto, nada serve para não ser cortada e queimada. Em sexto lugar, quem não quer ser moldado não recebe a mão de Deus sobre ele. Um barro que não deseja passar pelo oleiro, ele não recebe as mãos do oleiro. E isso eu acho muito interessante porque nas mãos nós carregamos as nossas identidades. Você pode perceber que o seu RG tem a sua digital. Então se a gente não aceita ser moldado por Deus, a gente não tem como receber a digital de Deus em nós. Nós não temos como receber a identidade de Deus na nossa vida. Nós não temos como receber aquilo que Deus tem para nós. Quem se recusa a mudar, ela nunca vai ter as marcas do caráter de Deus na vida dela. Só aquele que se submete à mudança. Aleluia. Se submete à modulação dele. E para concluir, eu quero dizer que para você, hoje, se entregar de novo na mão do oleiro. Aleluia. Glória a Deus. Se entregar de novo nos trabalhos da mão do oleiro, da mão de Deus.
Somente Deus ele pode fazer algo novo, algo diferente. Somente Deus ele pode mudar o nosso cenário, mudar a nossa situação. Talvez tenha gente que aponta o dedo e diz não vai dar em nada. Isso aí vai ser só mais um. Do jeito que tá não tem jeito mais não, mas para Deus tem. Deus não descarta. Deus faz um vaso novo. Deus transforma. Para de lutar sozinho. Para de lutar sozinha. Confia no olheiro. Aleluia. Deixa ele te moldar. Para de criar resistência. Glória a Jesus. Nós não podemos ser resistentes como uma pedra. Também não podemos ser como areia que não tem liga. Nós temos que ser como barro. Que é no barro que Deus põe a mão. É no barro que Deus crava a identidade dele. E as pessoas olham na rua e dizem, esse é servo de Deus. Essa é serva de Deus. Esse tem a identidade de Deus. Aleluia, Jesus. Esse vaso é do oleiro. Glória Esse vaso é de Deus. a Jesus. A gente tem que refletir essa identidade. O caráter de Deus na nossa vida. Aquilo que Deus ele escreveu nas linhas do tempo quando ele nos criou. Para nós ser representante dele aqui nessa terra. A coroa da criação. E para a gente não se perder no meio do tempo. Não se perder no meio do pecado. E não endurecer o nosso coração para ouvir a voz dele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo meu Senhor. Porque no final, o vaso não vai refletir o barro. Mas vai refletir a glória do oleiro. Aleluia.